Prezados irmãos, prezadas irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da nossa escola dominical. É uma alegria muito grande ter você aqui presente, participando desta aula, oportunidade esta muito gratificante para nós, pelo fato de lermos a palavra de Deus, aprendermos a palavra de Deus e também termos o discernimento da vontade de Deus para a minha vida e também para a sua vida. Antes de nós iniciarmos esta aula, vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado por este dia, obrigado pela noite de descanso que tivemos, muito obrigado pela tua misericórdia que é renovada sobre nós a cada manhã, e também, ó Pai, a nossa gratidão por esse momento de estudo da tua palavra. Que possamos não apenas ser conhecedores, ouvintes, mas, mediante a capacitação do Teu Santo Espírito, que sejamos também praticantes, ó Pai, da Tua palavra. Abençoa-nos durante esta aula, durante este dia, em nome de Cristo Jesus. Amém. O título da aula de hoje é A Vida de Filipe. A Vida de Filipe. E quando nós lemos o Novo Testamento, nós encontraremos dois Filipes, pessoas distintas, com histórias distintas, porém que muito acrescentam em nossa vida. E antes de falarmos destes dois, eu quero apenas destacar uma curiosidade, né? O significado do nome Filipe é amante de cavalo, né? Filéu, amante, né? E lipos, cavalo. Então, o significado do nome Filipe é amante de cavalo, mas é apenas uma curiosidade extra aula extra bíblica, né? Embora isso sempre é muito interessante a gente saber. Mas, como estava dizendo, nós encontramos dois Filipes no Novo Testamento. O primeiro Filipe é um dos discípulos de Jesus. Se nós lermos o Evangelho de Mateus, no capítulo 10º, o 2º e o 4º versículo, nós encontraremos o seguinte texto. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. O primeiro Filipe que nós temos na Bíblia é o discípulo de Jesus, aquele que compôs o colégio apostólico, andou com Jesus durante todo o seu ministério, aprendeu diretamente com Jesus a respeito do amor de Deus, do reino de Deus, e este é o primeiro Filipe. E sobre este primeiro Filipe, há algumas passagens muito interessantes na Bíblia. A primeira, além dele ter sido escolhido discípulo de Jesus, nós vemos que é este Filipe que levará Natanael até Jesus, que levará Natanael a crer em Jesus como enviado de Deus, como filho de Deus. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo de número 43, uma passagem que nós conhecemos bem, né? Quando Filipe vai até Natanael e diz, Natanael, encontramos aquele que havia de vir, o Messias, né? E então Natanael responde para ele, né? Aquela pergunta também que todos nós conhecemos, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? É que Filipe havia dito que Jesus era de Nazaré. Uma outra passagem muito conhecida e relacionada a Filipe, este discípulo de Jesus, é quando que
também no Evangelho de João, na multiplicação dos pães, Jesus, depois de ter ensinado, compartilhado a palavra de Deus com a multidão, Jesus, de maneira intencional, diz o texto lá, para testar Filipe, se dirige então a ele e pergunta, né? Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Né? E Filipe, e Natanael, melhor dizendo, Filipe, então responde, não lhes bastariam 200 denários de pão para cada um receber o seu pedaço. Ou seja, Filipe vai dizer, nem que nós tivéssemos muito dinheiro, né, não seria suficiente para que cada pessoa desta multidão recebesse um pedaço. Mas daí entra André na conversa de Jesus com Filipe, e André vai dizer que tem um menino com 5 pães e 2 peixes, e a partir daí nós sabemos bem o que Jesus realiza. Mas uma terceira passagem interessante sobre Filipe, discípulo de Jesus, se dá quando, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus, fazendo a sua despedida para com os discípulos, né, dizendo que ele precisaria morrer, mas que enviaria um Consolador, que o Espírito Santo viria para acompanhar, para fortalecer, para confortar os discípulos. Filipe, então, pergunta a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isto basta para nós. Né? Filipe aqui faz essa pergunta para Jesus e Jesus responde, então, dizendo que quem vê a ele, vê ao Pai, mas nesse contexto de despedida, Filipe faz esta pergunta para Jesus. No entanto, apesar de dar certo destaque a este Filipe, que é discípulo de Jesus, na verdade não é sobre este Filipe que daremos maior atenção na aula de hoje, mas sim ao Filipe, que é conhecido, como nós vamos ver no transcorrer desta aula, Filipe, que num primeiro momento foi um dos diáconos da igreja e depois se tornará evangelista, tendo o seu ministério, a sua vida destacada como sendo um grande evangelista. Bom, este segundo Filipe, que é o que nos interessa na aula de hoje, aparece num primeiro momento no livro de Atos, capítulo 6, né, no texto em que nós encontramos a escolha dos diáconos. Né? Nós, no capítulo 6 de Atos, lemos que naqueles dias, né, no nascimento da igreja primitiva, pelo fato de se multiplicar o número de cristãos em tão pouco espaço de tempo, diz o texto que houve murmuração dos helenistas em relação aos hebreus cristãos, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade, a igreja, né? E disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E então a decisão foi a seguinte, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E diz o texto que este parecer agradou toda a comunidade e, de fato, foram eleitos homens com estas qualidades, com essas características, homens notáveis na igreja cristã daquela época. E dentre estes 7 homens estava Filipe, este Filipe diácono, este Filipe que, como já disse, nos interessa nesta aula. E diz o versículo 5º de Atos, capítulo 6, o seguinte, né? O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão,
Pármenas e Nicolau Prosélito de Antioquia. É interessante nós atentarmos para as qualidades que a igreja reconheceu na vida de Filipe, né? Homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, e podemos acrescentar aqui, homem com o coração disposto a servir, servir no reino de Deus, colaborar, contribuir na obra do Senhor, né? E nós sabemos que este Filipe diácono não é o mesmo Filipe discípulo de Jesus, pelo fato de que, quando houve uma grande dispersão, né, devido à invasão dos soldados romanos em Jerusalém, no 8º capítulo de Atos, no versículo 1, diz o seguinte: naquele dia se levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, ou seja, aqueles que eram discípulos de Jesus e se tornaram apóstolos, então, exceto os apóstolos, mas todos ali da igreja foram dispersos pelas regiões da Judéia, e como nós vamos ver em Atos 8, Filipe é um dos dispersos. O Filipe, discípulo, apóstolo, ficou em Jerusalém na dispersão. O Filipe, diácono, né, então participa da dispersão devido à perseguição contra a igreja em Jerusalém, né? Bom, este é o Filipe, né, diácono, mas que terá um outro destaque relevante na vida da igreja, na obra de Deus, que é o fato dele ter sido evangelista, né? E um notável evangelista, como nós lemos no capítulo 8º de Atos. No capítulo 7º, Lucas, autor de Atos dos Apóstolos, dá atenção para a vida de Estevão, o testemunho de Estevão, aquele que morreu como mártir da fé cristã. E depois, então, da morte de Estevão, no capítulo 7 de Atos, no capítulo 8º, nós temos a vida de Filipe, o ministério de Filipe, aquilo que Filipe realizou mediante a força, o poder do Espírito Santo na vida dele. Então, este Filipe que nos interessa tem a sua história, a sua ênfase como evangelista cristão no capítulo 8º de Atos, que, claro, recomendamos a leitura a todos vocês com mais calma durante esta semana. Então, nessa dispersão que houve dos cristãos que estavam em Jerusalém e que foram para as diversas regiões, Filipe participou desta experiência. E Filipe, então, diz o capítulo 8º de Atos dos Apóstolos, que ele vai parar em Samaria, onde ele começa o seu ministério da evangelização. Nós temos o texto que será projetado, né? Atos, o 8º capítulo, do versículo 4º até o versículo 8º, que diz o seguinte, né? Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ou seja, na dispersão, Filipe foi parar em Samaria. Em Samaria, Filipe prega a palavra, e os sinais acompanham a sua pregação no sentido de dar legitimidade ao poder de Deus, à graça de Deus, ao amor de Deus, libertando as pessoas das suas enfermidades e daquilo que as aprisionava enquanto ser humano.
E diz o texto, né, que nós acabamos de ler, que houve grande alegria naquela cidade, devido à presença de Filipe, aquilo que Filipe anunciava e aquilo que ele também testemunhava acerca do poder de Deus. Pela graça de Deus, o ministério evangelístico, a evangelização realizada por meio de Filipe dava muitos frutos. Mais adiante, em Atos 8, vai dizer que muitos homens e mulheres eram batizadas, né, testemunhando assim a transformação, a conversão da sua vida a Cristo Jesus. E estava tão empolgante, tão marcante aquilo que Filipe estava fazendo em Samaria, que a notícia da evangelização de Filipe em Samaria chega até Jerusalém, chega até os apóstolos, e então Pedro e João decidem ir até Samaria para ver tudo o que estava ocorrendo, né? Então foram para Samaria, Pedro e João, como nós vamos ver no versículo 14. E aqui nós podemos destacar o seguinte: Filipe, enquanto a evangelização em massa, né? Que Filipe pregava para multidões, muitas pessoas, mediante a pregação de Filipe e a ação do Espírito Santo, eram convertidas ao Evangelho de Cristo. Mas um outro fato marcante no ministério evangelístico de Filipe não foi só o evangelismo em massa, mas foi também o evangelismo pessoal, né? Em relação ao ministério de evangelização, nesta perspectiva de Filipe, o evangelismo pessoal, né, duas pessoas se destacam quando nós lemos o 8º capítulo de Atos. Primeiro, Simão, o mágico, né? E em segundo lugar, um etíope eunuco. Bom, mediante a pregação de Filipe em Samaria, né, em meio às conversões que estavam acontecendo, aparece Simão, o mágico, o qual usava desta técnica, desse recurso, para encantar, para, às vezes, até mesmo enganar e lucrar em cima da vida das pessoas que acreditavam que a sua mágica era algum poder divino, né? Mas diz o texto que Simão o mágico ouviu Filipe, se interessou pelo evangelho, ficou admirado com os sinais, né, que Filipe realizava e começou então a acompanhar Filipe. No entanto, quando Pedro e João chegam em Samaria, diz o texto que os cristãos ali não haviam sido batizados com o Espírito Santo ainda. Pedro e João começam a orar e os cristãos em Samaria recebem o Espírito Santo. E os sinais, né, deste recebimento, deste batismo com o Espírito Santo, acaba atraindo, chamando muita atenção de Simão, o mágico. E Simão, então, chega para Pedro e João e fala: olha, eu quero esse poder para mim. Eu dou dinheiro, eu pago para que em quem eu estender as mãos também receba o Espírito Santo. E Pedro, então, veementemente contra esta atitude, contra essa proposta. Tem até uma palavra dura para Simão, o mágico, como nós vemos, por exemplo, no versículo de número 20, né? Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja para contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus, né? E Pedro continua sendo mais duro, até que Simão, repreendido, vai dizer: olha, ore para que Deus tenha misericórdia de mim, que essas suas palavras não se cumpram em mim, né? Dando sinais de que reconheceu o erro, dando sinais de arrependimento e que estava interessado na integridade da sua fé. Mas além de Simão, o mágico, como já disse, nós temos também o conhecido texto em que o Espírito Santo diz para Filipe ir até o deserto, e Filipe não sabia o que lá iria acontecer, mas obedecendo, Filipe vai
e no deserto, né, ele encontra um etíope eunuco, um alto funcionário, né, da rainha ali da Etiópia, e aquela passagem em que Filipe se aproxima do carro por ordem do Espírito Santo, o etíope está lendo o profeta Isaías e Filipe pergunta: você entende o que você está lendo? E o etíope: mas como que eu vou entender se não há quem explique? Então Filipe começa a explicar a escritura para aquele etíope e fazendo uma leitura cristológica, uma interpretação cristológica do profeta Isaías, até que este eunuco crê no evangelho. Eles estão passando próximo a um lugar que tem água e este etíope já é batizado, né? E mais uma pessoa convertida ao evangelho. Filipe desenvolvendo o seu ministério do evangelismo pessoal. Não foi apenas um evangelista de massa, mas um evangelista pessoal também. Bom, mais para o final, né, do capítulo 8 de Atos, né, diz que os últimos 2 versículos, né, 39 e 40, diz o seguinte, né, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Depois do batismo do eunuco, o Espírito, que é quem conduz a vida, o ministério de Filipe, diz que ele veio a se achar em Azoto, né? E interessante, né? Passando além, né? Evangelizava em todas as cidades até chegar em Cesareia. O evangelista, né? Daquele contexto, daquela época, por meio de quem Deus realizou uma grande obra, né, na vida da igreja, e é muito enriquecedor nós aprendermos muito com Filipe acerca desta área, acerca deste assunto na vida da igreja, né? Bom, do ponto de vista bíblico, né, para a gente encerrar a perspectiva de Filipe, né? E depois, em algum outro lugar, é falado sobre Filipe no Novo Testamento? Sim. No final do livro Atos dos Apóstolos, lá no capítulo de número 21, o apóstolo Paulo e Silas estão também em viagem, né? Paulo está indo em direção a Roma a fim de se defender, e eles passam em Cesareia. E quem hospeda Paulo e Lucas em Cesareia? Este Filipe, Filipe o evangelista, né? Nós temos o versículo aqui, Atos 21, o versículo 8º e 9º, que nos diz assim: no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, isto Paulo e Lucas. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, olha aí, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ou seja, diáconos lá de Atos 6, ficamos com ele. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, né? Então, nós encontramos esse testemunho, né, de Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, mas esse testemunho de Lucas e Paulo se hospedando, na verdade, na casa de Filipe, que tinha 4 filhas que também profetizavam, né? Bom, diz a tradição que Filipe continuou pregando o evangelho, durante toda a sua vida pregou o evangelho na Palestina, depois foi para a Grécia, para a Ásia Menor, e onde que se diz que ele morreu, né? Morreu inclusive crucificado no ano 80, na cidade de Herápolis, na Frígia, né? Isso é o que diz a tradição. É claro que sempre há algumas controvérsias, né, sobre o fim da vida
né, a morte de Filipe, né? É interessante a gente destacar, né, e também importante, né, que a igreja na Etiópia, a igreja cristã presente na Etiópia nos nossos dias, afirma que as suas origens, né, estão no funcionário real naquele eunuco, naquele etíope, né, que foi batizado por Filipe, o evangelista. E hoje, na Etiópia, há duas denominações cristãs, né? A Igreja Cristã Oriental Ortodoxa, que reconhece a supremacia do Papa de Alexandria, e também a Igreja Católica Romana, que tem 0,7% da população como membro desta igreja. Para concluir a nossa aula, eu quero, em primeiro lugar, mostrar um mapa para vocês, né? Vocês já estão vendo aí na tela, né? É um mapa que eu fiz o rabisco em vermelho, né? Direcionando o movimento de Filipe, né? Pelos textos que nós lemos. Então tem o número 1 em vermelho aí, está em Jerusalém, né? Onde Filipe foi eleito diácono, e exerceu esse ministério na igreja ali em Jerusalém. Depois veio a dispersão e Filipe vai para Samaria, é o número 2, né? Tem a setinha indicando Samaria em direção ao norte, né? E em Samaria diz o Espírito, olha, vai para o deserto, para a região de Gaza, e Filipe obedece, então ele desce, né? Sai lá do norte, vem para o sul, é o número 3 do mapa que vocês estão visualizando, onde neste caminho, próximo ali a Gaza, ele se encontra com o etíope eunuco. E depois que o etíope é batizado, como diz o texto, né, Filipe será encontrado em Azoto, que é o número 4 do mapa que vocês estão vendo aí. E depois, lá em Atos 21, né, passando por Cesareia, Lucas e Paulo ficaram hospedados na casa de Filipe, né, que está em Cesareia. Então, este mapa mostra, né, o movimento de Filipe, né, no cumprimento da vontade de Deus em relação à sua vida, né? E, e para concluir a nossa aula, né, o que eu quero destacar? Né? 4 perspectivas, né, para a vida de todos nós, né, extraídas deste testemunho, né, de Filipe, como nós lemos no livro Atos dos Apóstolos, né? Em primeiro lugar, né, o que chama a nossa atenção e o que inspira a todos nós, né, cristãos e cristãs, é a obediência de Filipe ao Espírito Santo. A evangelização estava indo muito bem, né, em Samaria, né? Filipe estava pregando, os sinais estavam acompanhando, pessoas estavam sendo curadas, né? E a igreja estava crescendo, se fortalecendo ali naquela região. No entanto, diz o texto bíblico, Atos 8, aparece o Espírito Santo e pede para Filipe ir até o deserto, né? Atos, capítulo 8, versículo 26, diz o seguinte: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E diz aqui o final do versículo 26. Ele se levantou e foi. Obediência. Obediência a Deus, a este anjo enviado por Deus, que pediu para ele ir até o deserto. Né? É interessante a obediência, porque diz, né, que ele se levantou e foi. Né? E aqui nós podemos questionar duas coisas. Né? Mas se ele já estava lá evangelizando e pessoas sendo convertidas, né, o ministério está sendo frutífero, está indo tudo muito bem, né? Como tirar Filipe? Por que não ficou mais tempo lá pregando para que mais pessoas fossem convertidas? Né? Mas o que é a vontade de Deus, muitas vezes não é a nossa vontade. Mesmo em meio à evangelização em massa, que Filipe estava envolvido, ele ouve o mandato de Deus e obedece, e vai para o deserto. Deixa a multidão, a igreja que lá estava, para ir ao deserto. Interessante que ele não questiona, né? Não questiona
Não pergunta por quê, mas a atitude de Filipe é obedecer. Obediência a Deus, obediência ao Espírito Santo. Isso nos inspira, né? Isso é um grande aprendizado para nós. Em segundo lugar, diante de uma grande dificuldade vivenciada, Filipe encontra a oportunidade para evangelizar. Nós podemos considerar que a dispersão foi uma grande dificuldade, né? As pessoas tiveram que deixar parentes, pertences, amigos, conhecidos, irmãos na fé, quando veio a perseguição da igreja em Jerusalém. Diz o texto que os cristãos foram dispersos. E uma dificuldade, né? Foi para uma outra região, uma outra cidade, é bem provável que não conhecia muita gente nessa outra cidade, mas em meio à dificuldade, Filipe teve sabedoria, discernimento para transformar a dificuldade em oportunidade para pregar o Evangelho. O mesmo ocorre em termos de dificuldades quando o fato dele ter ido para Samaria. Nós sabemos muito bem que o relacionamento não era de respeito, não era um relacionamento amistoso entre judeus e samaritanos. E Filipe vai para Samaria. E lá na Samaria, apesar dessa rixa, desse desentendimento, né, deste conflito, Filipe prega a palavra de Deus em Samaria, né? Em meio a uma dificuldade, para Filipe oportunidade para a pregação do Evangelho. E, claro, também, né, a dificuldade do deserto, né? Vem o anjo do Senhor e fala, Filipe, vai para o deserto. Ele pega, obedece, vai, né? E o deserto é lugar de dificuldade, né? Mas lá, em meio à dificuldade, ele vê um carro, se aproxima, né? E prega o Evangelho, e aquele etíope também é convertido. E os evangelistas são assim. Em meio à dificuldade, em meio àquilo que parece complicar ainda mais para que o evangelho seja pregado, né, os evangelistas abraçam, veem como oportunidade. Em terceiro lugar, o método de evangelização que Filipe nos ensina, né? Você conhece pessoas que têm interesse, curiosidade ou dúvida sobre a Bíblia? Penso que todos nós conhecemos, né? Gente da família, gente que mora próximo, gente que tem interesse na Bíblia, né? Esse foi o método utilizado por Filipe em relação ao eunuco, né? Entendes, compreendes o que você está lendo? E a partir do momento em que o etíope responde, mas como que eu vou entender se ninguém me explica? Pronto, a porta já estava aberta para a pregação do Evangelho, para o ensino do Evangelho e para a evangelização daquele homem. Um método simples, né, que é o método da pergunta, né? E nesse sentido, não está aqui no texto, mas o método da oração, né? Ninguém rejeita a oração. E se alguém que você conhece está em dificuldade, tenha coragem, peça a Deus essa coragem, né? Posso orar por você? E a partir deste método da oração, pode desencadear a evangelização. E por fim, a igreja de hoje precisa de mais Filipes, homens e mulheres com o dom da evangelização, né? E por ser um dom, capacitação, ação do Espírito Santo em nós para a prática da evangelização, significa que, se você talvez pense assim, mas eu não sei evangelizar. Por ser dom do Espírito, ele te capacita. Mas eu tenho vergonha, eu tenho medo. Por ser dom do Espírito Santo, ele te encoraja. Mas eu não sei muito bem o que falar e tal. Por ser dom do Espírito Santo, ele te direciona. Tal como foi com Filipe e com tantos outros evangelistas da Igreja de Cristo. Espero que essa aula tenha contribuído para o seu conhecimento, para o seu aprendizado. Que Deus possa abençoar muito a sua vida e abençoar a sua igreja no mundo em que estamos. Amém.